No jantar do meu aniversário, meu sobrinho apontou para os meus sapatos e disse: "O papai falou que eles são falsos, igual a você." Em seguida, ele derramou refrigerante neles enquanto todos caíam na risada. Naquela noite, a transferência mensal de $1.200 que cobria as contas deles chegou ao fim. No começo, parecia que tudo ia bem. Melhor que bem, na verdade. A mesa estava impecável, as luzes do restaurante deixavam o ambiente com um brilho suave e, pela primeira vez, ninguém se atrasou. A Ritter até trouxe flores. Baratas, mas trouxe. Meu pai me deu um meio abraço, como se não tivesse passado os últimos anos agindo como se eu fosse um peso. Durante os primeiros 20 minutos, permiti-me acreditar que talvez, dessa vez, fosse diferente. Que, só por uma vez, me deixariam ter um momento sem transformá-lo em um circo. Mas começaram a estragar tudo aos poucos, como um cano que primeiro pinga até estourar de vez. Primeiro foi minha tia Lynn comentando surpresa que eu conseguia pagar aquele lugar. Depois, Ritter perguntou se eu ainda trabalhava naquele negocinho de computador, como se eu não fosse quem bancava as contas dela todo mês. Minha mãe fez piada dizendo que finalmente eu parecia estar em ordem e perguntou se eu tinha emagrecido ou apenas comprado uma cinta melhor. Continuei sorrindo. Fiz brindes, agradeci por terem vindo, fingi não ouvir metade do que diziam. Então o garçom veio anotar os pedidos. Mason, meu sobrinho de 12 anos, pediu um bife de $30 sem nem perguntar, e Ritter não reagiu. Também não falei nada. O que eu ia fazer? Dizer não para uma criança no meu próprio aniversário? Apenas somei mentalmente a conta. Já tinha pago coisas piores, mas aquilo só continuava. Mason começou a me imitar enquanto eu falava. Cada vez que eu abria a boca, ele repetia minhas palavras baixinho, fazendo os outros rirem. O pai dele, Eric, até mandou parar uma vez, mas sorrindo o tempo todo. Ficava claro que aquilo era diversão para eles. Levantei para ir ao banheiro, só para respirar um pouco, e quando voltei, todos ficaram em silêncio. Lynn enxugou os olhos como se tivesse acabado de parar de rir. Eu devia ter ido embora naquele momento, mas me sentei de novo e a sobremesa chegou. Uma fatia de cheesecake com uma única vela. Eu mesmo tinha encomendado quando fiz a reserva. Ninguém trouxe bolo. Ninguém sequer se ofereceu. O garçom cantou baixinho, e todos acompanharam, desafinados e sem vontade. Assim que a música terminou, Mason apontou para os meus sapatos. Ele disse: "O papai falou que esses são falsos, igual a você." E então virou o copo cheio de refrigerante bem em cima deles. A mesa explodiu em gargalhadas. Altas, feias, cruéis. Ritter recostou na cadeira como se estivesse orgulhosa dele. Eric bateu na mesa. Até minha mãe deu uma risadinha e murmurou algo sobre crianças dizerem cada coisa. Eu não falei nada. Não reagi. Levantei, peguei minha bolsa e fui embora. Ainda podia ouvi-los rindo atrás de mim, como se aquele tivesse sido o melhor momento da noite. Só uma pessoa me seguiu, minha avó. Ela não perguntou nada. Tinha visto tudo. Caminhamos em silêncio pela calçada até encontrarmos um banco. Eu sentei tentando segurar as lágrimas, e ela se acomodou ao meu lado, calma como sempre. Então disse: "Você deixou que eles tirassem de você por tempo demais. Está na hora de eles aprenderem, e eu vou te ajudar." Não perguntei o que ela queria dizer. Não precisei. Quando cheguei em casa naquela noite, abri o aplicativo do banco. Havia 15 meses eu enviava $1.200 todo mês para Ritter. Primeiro era só o aluguel, depois as contas, depois compras emergenciais. Virou rotina, sem questionar. Naquela noite, cancelei a transferência. Não liguei. Não expliquei. Deixei que descobrissem sozinhos. E eu sabia que aquilo não tinha acabado. Nem de perto. A mensagem chegou às 7h12 da manhã. Sem bom dia. Sem feliz aniversário de novo. Apenas: "O banco errou ou você cancelou a transferência?" Fiquei encarando a tela enquanto passava o café. Sem saudação, sem preocupação direto ao dinheiro. Aquilo resumia bem a nossa relação. Não respondi. Às 8h30 já tinha 6 chamadas perdidas da Ritter e uma do Eric.
Nenhum deles deixou recado, mas eu não precisava ouvir para saber o tom. Eu sabia exatamente como seria. Fingiriam estar confusos, talvez jogassem uma culpa passivo-agressiva e, se isso não funcionasse, viriam as acusações. Às 10 horas, o grupo da família no celular começou a pipocar. Heather, Grace, você cancelou mesmo a transferência depois de tudo o que fizemos por você? Mãe, podemos conversar sobre isso como adultos? Parece exagero. Eric, Grace, temos um contrato de aluguel. Esse dinheiro paga contas de verdade. Heather, você vai punir o Mason porque ficou magoada com uma piada? Ele é só uma criança. Uma piada. Era assim que eles chamavam. Uma criança me humilha de propósito, diante de todos, no meu aniversário, todos riem, e agora a culpa é minha por não ter senso de humor. Eu não respondi nada. Então a vovó ligou. Eu atendi. Ela não perguntou se eu estava bem, já sabia. Apenas disse que viria até minha casa e que eu deveria liberar à tarde. Quando chegou, não veio de mãos vazias. Trouxe um envelope antigo com o nome dela. Documentos, disse, e um plano. Aparentemente, ela também vinha ajudando Heather, pagando as contas de luz e água em segredo, há meses, sem me contar. Mas depois daquele jantar, algo quebrou dentro dela também. Ela ia cortar tudo. E queria deixar claro que não era só pelo dinheiro. Era pelo que eles tinham se tornado. Sou grata por isso. Nós não partimos para a guerra de imediato. Não é assim que minha avó age. Ela acredita no poder do silêncio. A vingança dela não vem em chamas, mas em calma e precisão. Ela escreveu uma mensagem curta e enviou no grupo da família. Decidi deixar de apoiar financeiramente qualquer pessoa da família que ache aceitável zombar e humilhar a Grace. Se você acredita que não fez nada de errado, não vai notar diferença. Se fez, essa será sua chance de refletir. Em seguida, ela saiu do grupo. Bastaram 5 minutos para o caos começar. Heather me mandou mensagem no privado, furiosa. Então você virou a vovó contra a gente agora? Quer nos levar à falência? O Mason só estava sendo criança, e você vai mesmo descontar isso na família inteira? Eu não respondi. Mas a vovó respondeu. Ligou direto para Heather e disse que, se ela quisesse voltar a falar com ela, começaria fazendo o filho pedir desculpas pessoalmente, de verdade, não forçado, não ensaiado. Naquela noite, Mason me ligou. A voz doce, falsa, obviamente lendo algo que Heather tinha escrito para ele. Deixei ele terminar aquele pedido de desculpas robótico. Então perguntei só uma coisa. Por que você disse aquilo? Houve uma longa pausa. Depois ele respondeu, baixinho. Porque o papai disse que você só usa coisas falsificadas e finge ser bem-sucedida. Ele tinha 12 anos e já estava aprendendo a humilhar justamente quem o ajudava. Aquilo confirmou tudo. Agradeci pela honestidade e desliguei. Eles não receberiam mais um centavo. Nem eu nem ele imaginávamos até onde a vovó levaria aquilo. Eu costumava pensar que minha avó era antiquada, delicada, presa às rotinas. Ela cultivava rosas. Ia ao mesmo salão toda quinta-feira. Fazia assado aos domingos. Nunca imaginei que seria ela quem colocaria tudo abaixo, mas foi. Silenciosa, eficiente, sem pestanejar. Depois da ligação fraca do Mason, achei que o pior tinha passado. Eu tinha cortado o dinheiro. A vovó já tinha dado o recado. Eles iriam se ressentir, reclamar, talvez beber vinho e seguir em frente. Mas eu estava errada. Tudo começou com uma pasta. Encontrei aberta na mesa da cozinha dela quando fui levar o café, como ela pediu. Dezenas de páginas, extratos bancários, documentos legais, cópias de e-mails. No começo, não entendi nada. Então ela explicou. A casa onde Heather e Eric moravam não era tecnicamente deles. O vovô tinha comprado anos atrás e colocado em um fundo familiar. Estava destinada a Heather no futuro, mas até lá, a vovó era administradora. E vinha pagando os impostos e a manutenção em silêncio, todo esse tempo. Mas tinha acabado. Ela não pediu permissão. Nem esperou minha opinião. Dissolveu o fundo.
Ritter tinha 30 dias para encontrar uma forma de comprar a casa de vez ou sair. E esse não foi o único golpe da vovó. Ela me mostrou uma planilha, toda colorida por datas, valores e nomes. Nela estava listado cada parente que já tinha recebido ajuda financeira dela até os que nunca admitiram. A cirurgia dentária de emergência da minha mãe? Vovó pagou. O empréstimo para o negócio da tia Lin que nunca virou negócio? Vovó pagou. O conserto do carro do Eric há 2 invernos? Pago. As despesas da creche do Mason quando ele tinha 5 anos? Pago. Ela até tinha coberto os honorários legais de alguém, mas não quis me dizer quem. Ela tinha os recibos. E não estava mais brincando. Naquela semana, enviou uma carta a todos. Não um e-mail. Uma carta datilografada, assinada e colocada no correio. A carta dizia: não estou mais interessada em financiar a falta de respeito e o sentimento de direito de pessoas que tratam a Grace como se fosse descartável. Se você acha que isso não se aplica a você, então não se aplicará. Se sabe que sim, reflita. Não devo mais nada a nenhum de vocês. A reação foi imediata. Ritter foi a primeira a me bombardear de mensagens. Você virou a vovó contra a gente. Tá feliz agora? Está arruinando a vida do Mason. Depois veio o Eric. Isso é um absurdo. Vamos perder a casa. Você não pode punir uma família inteira por causa de uma piada de criança. Minha mãe também entrou na conversa, previsivelmente mais preocupada com as aparências. A vovó diz que está fazendo isso por você, mas é você quem está permitindo. Isso te torna tão responsável quanto. Você está destruindo a família, Grace. E até a tia Lin, que não falava comigo há mais de 1 ano, resolveu dar opinião. Sempre disse que você era egoísta. Agora todo mundo vê. Eles não estavam pedindo desculpas. Não estavam refletindo. Estavam me atacando, me culpando pelas consequências da própria crueldade. Como se eu não tivesse sustentado essa família em silêncio por anos. Então Ritter apareceu. Não ligou, não mandou mensagem. Foi até o meu prédio e ficou apertando o interfone até eu deixar ela subir. Ficou na minha porta com aquele pânico performático de sempre, que ela usava quando as coisas não saíam do jeito dela. Disse que já estavam atrasados nas contas, que Mason estava se revoltando, que Eric ameaçava ir embora se a situação não melhorasse. Eu não falei muito. Só fiz uma pergunta. Quando foi a última vez que você fez algo por mim que não estivesse ligado a dinheiro? Ela não respondeu. Nem precisava. Ao virar para ir embora, rebateu. Você acha que isso é vingança? Não é. E todo mundo vai saber quem começou. Naquela noite, comecei a receber mensagens de primos com quem não falava havia anos. Um dizia que eu tinha quebrado a vovó. Outro perguntava se era verdade que eu estava tentando despejar Ritter. E ainda teve quem insinuasse que eu estava manipulando a cabeça dela. Eles estavam espalhando por todos os lados que o problema era eu. Que eu estava manipulando a vovó, que eu estava punindo uma criança, que eu estava colocando a família uns contra os outros. Sentei na cama rolando mensagem após mensagem, vendo a narrativa se distorcer. E, pela primeira vez em anos, senti algo diferente: deixem falar. Porque nenhum deles fazia ideia do que a vovó estava preparando a seguir. E se já acharam um fundo familiar um problema, não tinham noção do que ela ainda guardava na manga. Já faziam 10 dias desde o jantar. 10 dias desde que eu cortei o dinheiro. A vovó tinha batido o martelo e, de repente, metade dos meus parentes lembraram que tinham celular depois de anos de silêncio. Depois disso, veio o silêncio absoluto. Silêncio demais. Eu sabia que não tinha acabado. Pessoas assim não aceitam uma derrota e seguem em frente. Elas recuam, tramam, esperam até achar algo que possam usar para virar a história. Só não esperava que o próximo passo viesse da minha mãe. Ela pediu para conversarmos no almoço. Sem drama, sem briga, só nós duas, disse. Eu não confiava, mas a curiosidade venceu. Nos encontramos num lugar tranquilo, perto da casa dela. Pediu uma salada que nem tocou e começou a falar de como as coisas estavam difíceis para Ritter. Então soltou a bomba,
Ritter e Eric tinham procurado um advogado e planejavam contestar a decisão da vovó de dissolver o fundo. Queriam alegar que ela estava sendo manipulada, que eu a controlava, que não estava em plenas faculdades mentais. Eu ri. Ri de verdade. A vovó era mais lúcida que todos eles juntos, mesmo aos 83 anos. Mas então minha mãe se inclinou e disse algo que realmente me pegou de surpresa. Eles encontraram algo no testamento. Algo que você talvez queira ver. O testamento. A vovó já tinha me mostrado. Tudo estava claro. Mas agora minha mãe dizia que havia uma versão mais antiga, onde Ritter herdava a casa diretamente e eu mal era mencionada. Eu sabia que era uma tática plantar dúvida, criar medo, me forçar a recuar. Mas eu precisava ter certeza. Então fui direto para a casa da vovó. Ela estava no jardim, podando as rosas, como se nada estivesse acontecendo. Quando falei sobre o testamento, ela nem piscou. Apenas fez um gesto para que eu a seguisse para dentro. Foi até o quarto, abriu o armário e puxou uma caixa que eu nunca tinha visto. Dentro havia papéis, sim, mas também fotos, cartas, recibos e algo que eu não esperava, um envelope lacrado com o meu nome. Abri. Lá dentro havia uma carta escrita à mão, datada de 2 anos atrás. Nela, ela explicava tudo. O motivo de ter mudado o testamento, porque esperou e porque deixou a versão original exatamente onde sabia que alguém iria encontrar. Para que revelassem suas verdadeiras intenções quando o dinheiro deixasse de ser garantido. Ela queria que eles cavassem. Queria que tentassem. Porque o Novo Testamento, o verdadeiro, já estava registrado, protocolado e testemunhado por seu advogado, seu médico e seu contador. E nele eu não estava apenas mencionada. Eu era a única beneficiária de seus bens pessoais, incluindo a casa da família, aquela mesma que todos acreditavam que herdariam um dia. Foi então que a vovó me disse algo mais. Eu já sabia há um tempo que eles estavam te usando, mas precisava que provassem. Agora provaram. Depois me entregou um pendrive e disse para assistir quando chegasse em casa. Naquela noite, conectei no notebook, esperando talvez fotos ou mais documentos. Mas era uma gravação, um vídeo feito 2 semanas antes do jantar. A vovó tinha colocado uma câmera na própria sala. Ritter e Eric estavam sentados no sofá. Mason no chão, com um tablet. E então Eric disse, claro e sem hesitar. A Grace é uma idiota. Deixe ela continuar mandando dinheiro. Ela pensa que está sendo generosa. Somos nós que estamos ganhando aluguel de graça. Ritter riu. Ela é desesperada por aprovação. Vamos só continuar balançando a cabeça até a vovó morrer e aí tudo será nosso. Mason levantou os olhos e disse, ela nem é de verdade. O papai disse que o trabalho dela é falso e que os sapatos são falsificados. Ritter corrigiu, não, querido, ela é real. Só é realmente burra. Eu fiquei ali, encarando a tela, sentindo cada parte de mim endurecer. Aquilo não era um mal-entendido. Era guerra. E eles estavam travando essa guerra muito antes de eu perceber que era o alvo. Agora eu tinha provas não apenas do que fizeram, mas de quem realmente eram. E eu não ia guardar isso para mim. O vídeo mudou tudo. Não apenas a forma como eu os via, mas como eu me via. Eu não estava imaginando nada nesses anos todos. Eu não era sensível demais nem estava interpretando errado, como sempre me diziam. Era real. Eles eram cruéis, calculistas, e vinham rindo pelas minhas costas há muito mais tempo do que eu queria admitir. Então, parei de esperar as coisas esfriarem. Liguei para a vovó na manhã seguinte e disse que queria tornar tudo oficial. Acabou o silêncio. Nos encontramos no escritório do advogado dela naquela tarde. Ela entrou usando pérolas e um trench coat, como se estivesse indo para uma batalha. O advogado já sabia sobre o fundo, mas eu mostrei o pendrive e a vovó entregou a ele sua declaração assinada sobre os abusos, manipulações e ameaças recentes. Ele leu tudo devagar, depois assentiu e disse, vocês não estão apenas protegidas, estão à frente deles. Se tentarem qualquer coisa, vão se arrepender. Foi aí que a vovó foi além. Ela incluiu uma nova cláusula no testamento. Qualquer um que contestasse suas decisões legais dali em diante seria automaticamente desqualificado de herdar qualquer coisa.
O advogado chamou de cláusula de não contestação. Eu chamei de cinto de segurança para o caos. Na manhã seguinte enviamos cartas registradas. Não e-mails, não mensagens, cartas com rastreamento e confirmação de assinatura. Cada uma incluía a transcrição do que Ritter e Eric disseram no vídeo e uma linha final. Esta é sua notificação formal de que todo apoio financeiro está encerrado. Quaisquer tentativas futuras de assediar, difamar ou pressionar Grace ou a mim serão tratadas por meios legais. Eles não esperavam. Não assim. 2 dias depois, Ritter e Eric apareceram na casa da vovó como 2 proprietários desesperados tentando despejar alguém sem perceber que essa pessoa era dona do imóvel. E não foram discretos. Bateram na porta, gritaram coisas como: "Você está sendo manipulada, não está pensando direito." Mas a vovó já estava 3 passos à frente. Tinha instalado uma câmera acima da varanda e outra perto da janela da frente. No momento em que abriu a porta, ela disse calmamente que eles estavam sendo gravados. Eric parou de falar na hora. Ritter tentou fingir que só estava passando para ver como ela estava, mas a vovó fechou a porta na cara dela. 1 hora depois, ela me enviou o vídeo. Escreveu: "Guarde, só por precaução." Naquela noite, meu celular explodiu de mensagens de novo. "Ritter, você está destruindo nossas vidas por uma briga boba. Mamãe, esse não é o jeito de consertar as coisas. Você está piorando tudo. Eric, você acha que venceu? Você não é nada sem o dinheiro daquela velha. Ritter, de novo, quando formos a público com tudo, não diga que não avisamos." Essa última me fez parar. Público. 1 hora depois, piorou. Recebi uma mensagem de um número desconhecido: "Ela não vai viver para sempre. Quando ela se for, a gente resolve tudo. Você vai estar fora." Eu encaminhei para a vovó. Ela respondeu com apenas 3 palavras: "Deixe falarem." E, enquanto eu ainda tentava processar tudo, Mason ligou de novo. A voz dele estava diferente dessa vez. Sem arrogância, só medo. Ele disse que estavam embalando caixas. Que Eric tinha sido demitido. Que Ritter tinha passado o dia gritando. Que ele não podia mais usar o Wi-Fi porque estavam monitorando os dados. Contou que as crianças da escola estavam zombando dele. Alguém da família tinha compartilhado um vídeo do jantar de aniversário, a parte em que ele derramou refrigerante nos meus sapatos. O vídeo tinha caído na internet, circulado, e agora outros alunos o chamavam de sapato falso no corredor. Eu não sabia o que dizer. Ele perguntou se podia ficar comigo. Eu queria dizer que sim. Queria mesmo. Mas disse a verdade: acho que sua mãe não deixaria. Ele ficou em silêncio por um bom tempo. Depois sussurrou: "Eu não queria estragar tudo." Eu não sabia como explicar para um garoto de 12 anos que ele não era o problema. Os pais dele eram. E ele só refletia o que eles ensinaram. Na manhã seguinte, recebi um e-mail que mudou tudo de novo. Era de um jornalista local, de um site pequeno, mas respeitado. O assunto dizia: "Disputa familiar por herança." Pedido de comentário. Abri. Eles disseram ter recebido uma denúncia anônima sobre um conflito familiar de alta tensão envolvendo uma idosa, uma grande herança e acusações de manipulação. Queriam me dar a chance de contar meu lado antes que qualquer coisa fosse publicada. E, naquele instante, eu soube que Ritter estava tentando levar tudo para o público. Ela não estava disposta a perder em silêncio. Ela queria me difamar, me pintar como a vilã gananciosa que teria virado a vovó contra todos, transformar minha vida no mesmo espetáculo que tentaram fazer do meu jantar de aniversário. Mas o que ela não sabia, o que ninguém sabia, era que a vovó tinha me dado mais uma coisa: um envelope pardo lacrado com a etiqueta para quando eles forem a público. Eu ainda não tinha aberto. Tinha até esquecido que ele existia, enterrado embaixo da pasta com os documentos do fundo. Mas agora era hora de ver o que a vovó tinha guardado. O envelope estava sobre minha mesa de centro, quase vibrando. Não toquei de imediato. Fiquei encarando por um tempo, como se abri-lo fosse cruzar uma linha que eu ainda não tinha admitido existir. Mas quando alguém tenta destruir sua vida em público, você não espera educadamente. Eu abri.
Dentro havia 3 coisas: um pendrive, uma carta registrada em cartório pelo advogado da vovó e uma impressão de uma troca de e-mails. Comecei pelos e-mails. Eram entre Ritter e um homem que eu nunca tinha ouvido falar, aparentemente um consultor de reputação freelancer. Ela o havia contatado semanas antes do meu aniversário. A maioria das mensagens era só ela reclamando de mim, da vovó, dos problemas de dinheiro. Mas uma me chamou a atenção. Datada de 5 dias antes do jantar. Ritter tinha escrito: precisamos humilhá-la um pouco. Nada demais, só algo que a faça parecer ridícula. Se for filmado, melhor ainda. Ela tinha planejado. Ela queria que o jantar desse errado. Queria gravações. Queria testemunhas. Não foi Mason improvisando. Não foi um insulto impulsivo. Tudo tinha sido roteirizado pela própria mãe dele. Conectei o pendrive em seguida. Havia fotos, capturas de tela e um vídeo curto. Nele, Ritter se gabava para uma amiga em uma festa no quintal, dizendo que iria me quebrar até eu rastejar de volta, como sempre fazia. A vovó sabia. Ela tinha juntado cada peça desse plano enquanto sorria em público e aparava suas rosas. Liguei de volta para o jornalista. Nos encontramos pessoalmente. Entreguei tudo. Não por vingança, mas porque se Ritter queria expor, tudo bem. Que o público visse a verdade. Toda a verdade. A matéria saiu 3 dias depois. Não era sensacionalismo barato. Era limpa, cuidadosa e devastadora. Um artigo sobre abuso financeiro dentro de famílias, com os nomes omitidos, mas com detalhes suficientes para que todos no nosso círculo soubessem exatamente de quem se tratava. Os e-mails, a manipulação, o vídeo do jantar, tudo compunha um retrato que Ritter não poderia reescrever. A consequência foi nuclear. Ritter tentou distorcer tudo, claro. Disse que os e-mails estavam fora de contexto. Alegou que eu estava manipulando as coisas. Tentou fazer chantagem emocional com a vovó, deixando mensagens de voz cheias de choro e acusações de traição. A vovó não respondeu. Bloqueou ela. Eric fez uma última ligação furiosa para o advogado, ameaçando processar. Recebeu como resposta que, se continuasse o contato, enfrentaria acusações de assédio. Isso acabou rápido. Minha mãe tentou se colocar como neutra de novo. Disse: famílias passam por fases difíceis. Mas dessa vez eu disse a verdade. Isso não era uma fase. Era um padrão. E eu não ia voltar atrás. Ela tentou me culpar por causa de Mason. Eu respondi que esperava que ele ficasse bem, mas que eu não iria me sacrificar por ninguém mais, nem mesmo por ele. E então fiz algo que pensei durante anos, mas nunca tive coragem de fazer. Saí do grupo da família. Bloqueei Ritter. Bloqueei Eric. Até minha tia e alguns primos que tinham se juntado à campanha de difamação quando o dinheiro parou. Depois arrumei uma pequena bolsa de fim de semana e dirigi até a costa. Só eu, sem ter que responder a ninguém. Sem risadas falsas, sem culpa. E, pela primeira vez em anos, me celebrei em silêncio, em paz. A vovó me ligou enquanto eu observava o pôr do sol. Não perguntou como eu estava. Só disse: agora eles sabem. E agora você está livre. Ela tinha razão. Nunca mais pagamentos mensais para quem me ridicularizava. Nunca mais convites para jantares em que eu era piada. Nunca mais fingir que família significava algo quando não significava. Bastou um aniversário arruinado para encerrar anos de humilhação silenciosa. E tudo o que custou a eles foi exatamente aquilo a que nunca tiveram direito em primeiro lugar. Ainda uso aqueles sapatos, aliás. Não porque sejam caros, mas porque sobreviveram à pior noite da minha vida assim como eu.